Olá, meu nome é João Pedro, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação do IFSP, e nesse vídeo eu vou aplicar a rede neural do tipo Deep Learning à base de dados Fashion MNIST para classificar 10 tipos de imagens de vestuário. Bom, inicialmente, as redes neurais convolucionais são uma arquitetura especializada de redes neurais projetadas para processar dados como estrutura de grade, como por exemplo imagens. Elas se destacam muito por conta da sua capacidade de extrair automaticamente padrões visuais, como por exemplo bordas, texturas e formas, por meio de camadas chamadas convolucionais. Essa arquitetura é amplamente utilizada em tarefas de reconhecimento de imagens, como detecção de objetos e visão computacional em geral. Bom, para demonstrar o uso prático das CNNs, foi utilizado o dataset Fashion MNIST, que é uma coleção de 70 mil imagens em tons de cinza, 28 por 28 pixels, de peças de vestuário classificados em 10 categorias diferentes, sendo camiseta, calça, blusa, vestido, casaco, sandália, camisa, tênis, bolsa e bota. Bom, inicialmente, cada imagem é rotulada como um número de 0 a 9, correspondente à sua classe. O conjunto está dividido em 60 mil imagens para treino e 10 mil imagens para teste. Bom, inicialmente, né, a gente importa algumas bibliotecas para conseguir rodar a rede. A gente importa principalmente a TensorFlow e a biblioteca Keras, a biblioteca NumPy e a Matplotlib para fazer alguns gráficos. Inicialmente, a gente importa o dataset Fashion MNIST e a gente realiza a divisão das imagens de entrada e saída desejada de treino e de teste. No caso, a X de treino, a saída desejada do treino, a X de teste, a saída desejada do teste. Bom, ao invés de a gente classificar com números, fica mais fácil da gente atribuir um nome para cada saída. No caso, a gente atribuiu para camiseta, calça, blusa, vestido, casaco, etc. Explorando um pouquinho o dataset, né, a gente consegue, por exemplo, verificar o shape do X de treino, no caso possui 60 mil imagens, 28 por 28, e, por exemplo, a gente pode ver também a saída desejada do treino, que no caso possui 60 mil imagens, a gente pode ver a saída desejada do teste, que possui 10 mil imagens, foi o que eu tinha dito antes, né? A gente foi separado entre 60 mil imagens para treino e 60 mil imagens. Bom, aqui a gente consegue plotar algumas imagens de treino e teste. No caso, a imagem 111 seria uma bota. E a gente verificando, né, essa imagem, a gente consegue verificar que realmente ela é uma bota, né, olhando na saída desejada. Aqui a gente através desse código a gente consegue plotar umas 20 imagens, cada uma com as 20 primeiras imagens. Cada um com sua característica. Por exemplo, essa aqui é uma blusa, essa aqui é um tênis, outra blusa, uma sandália e assim por diante. Bom, como as imagens estão em escala de cinza, ou seja, elas estão entre um número de 0 a 255, para normalizar ela, a gente apenas dividiu em 255 para facilitar, né? Porque aí o número fica entre 0 e 1. Bom, inicialmente, né, a gente normalizou, como as imagens estão em escala de cinza, a gente precisa representar o número de canais de cor da imagem. Então essa função reshape, ela, através desse 1 aqui, ela força o canal a verificar em escala de cinza. Se, por exemplo, fosse o número 3, ele ia verificar a rede como RGB. Bom, agora partimos para uma sequência de camadas que abordam algumas técnicas do Deep Learning. Bom, inicialmente a gente definiu o nome como model e seguindo linha por linha, né, eu vou explicar. O kernel é basicamente um filtro linear no qual ele compara a imagem definida com o próprio filtro. No caso, eu defini ele com tamanho de 3. Isso com o objetivo de encontrar padrões através da multiplicação entre o próprio kernel e a representação da imagem. Dessa forma, a gente consegue formar, ao verificar todas as posições da imagem, formado um mapa de características, na qual encontra padrões e semelhanças entre o kernel e a imagem. Bom, o que é legal é que, inicialmente, esses filtros são decididos de forma aleatória, e com o passar das épocas ele vai se ajustando para obter o melhor desempenho, então ele vai se autoajustando conforme as épocas passam. Bom, passando para o próximo, o max pooling é outra técnica que realiza uma subamostragem das convoluções, de forma com que a imagem seja simplificada, de forma a diminuir os ecos ou sombras de padrões identificados pelas convoluções, diminuindo a quantidade de informações passadas entre as épocas da rede. No caso, a gente definiu o tamanho dele como 2. Voltando um pouquinho aqui, eu esqueci de falar sobre a ativação. No caso, a gente definiu como ReLU. É diferente da função de ativação tradicionais que a gente viu anteriormente no MLP, que eram a sigmoide e a hiperbólica, que possuem certa complexidade, né? Que no caso a gente
no caso de uma rede convolucional, a gente não é tão interessante, porque quando a gente trabalha com muitos neurônios, por conta da velocidade de processamento, acaba diminuindo muito, fica aumentando muito o tempo entre as épocas. Então, para facilitar, eu acabei escolhendo o ReLU, que no caso ele representa zero na sua saída, caso o potencial seja negativo, e apresenta o próprio valor do potencial se for positivo. Bom, continuando falando agora sobre o dropout. Bom, ele é uma técnica que remove aleatoriamente uma quantidade definida de neurônios durante o treinamento, mudando os neurônios que são desativados para cada interação. Isso é apenas na fase de aprendizado, né? Na fase de operação da rede, ele utiliza todos os seus neurônios. Bom, essa técnica é fundamental, né? Porque ela evita o overfitting que a gente viu na época, quando a gente estava vendo o MLP, a gente percebia que quando a gente adicionava uma grande quantidade de neurônios, ele acabava que a rede decorava basicamente a parte de treino e quando a gente realizava o teste, ele acabava não obtendo um resultado tão assertivo. Então, ele basicamente decorava. Então, essa técnica acaba reduzindo bastante que isso aconteça. Bom, agora essa função de Dance, ele é basicamente análogo ao MLP. Ele também utiliza na função ReLU. Ele possui 20 neurônios de Ele possui 20 neurônios e 10 neurônios de saída, no caso as 10 possibilidades, né. Bom, agora que através desse compile a gente vai definir os parâmetros para o treinamento da rede. No meu caso eu optei, por utilizar o otimizador do tipo ADA. Ele possui uma taxa de momento dinâmica e ajusta os pesos de forma mais agressiva no começo e conforme, o treinamento, ele vai diminuindo até ele obter um ajuste mais fino, vamos dizer assim. Silose é a forma que irá ser medido o erro entre a saída desejada e a saída obtida. No caso, foi escolhido o cross entropy, que caso a saída desejada e a obtida se distanciem, ele aumenta de forma mais agressiva o erro, então fica mais fácil de visualizar quando a saída desejada e a obtida ficam diferentes. Já esse metrics, ele basicamente avalia a acurácia da rede, isso mesmo durante o treinamento. Então, a gente definiu aqui o treinamento da rede em 20 épocas, e eu já rodei aqui para facilitar durante a apresentação. Então a gente consegue verificar que mesmo durante as épocas, a gente consegue verificar a acurácia e o loss da rede. No fim, a gente já acabou obtendo uma acurácia de 94% e uma perda de 0,15. Isso no treinamento, né? Se a gente for visualizar se a gente for visualizar a acurácia da rede no teste, vou realizar aqui de novo, a gente consegue uma acurácia total de 91%. Bom, através dessa função de predição, a gente consegue, por exemplo, verificar a classe de uma rede. Então, por exemplo, eu vou colocar, a imagem 222. No caso aqui, a gente verifica que é uma blusa, né? Mas se a gente analisando os números de fato, no caso, o número com o maior número é o que tem maior porcentagem de chance de ser a classe. Então, no caso, seria a blusa, porque é a terceira aqui, 0103. Seria essa que, no caso, é uma blusa, como a gente definiu lá no começo. Bom, agora para avaliar a rede já treinada, eu vou utilizar a matriz de confusão. Apesar da gente já ter a acurácia da rede, que no caso deu cerca de 90%, nem sempre esse valor pode ser apresentado como excelente. Porque o nosso dataset pode ter, por exemplo, amostras em quantidades diferentes. No caso, pode, por exemplo, haver mais sandálias do que blusas e camisetas. Sendo assim, a acurácia da rede pode possuir um pouco de desbalanceamento. E isso nem sempre deixa a acurácia confiável. Por isso, a matriz de confusão é fundamental. Bom, basicamente, a matriz de confusão é uma tabela que mostra como o modelo está classificando os dados. É muito utilizado na classificação para ver onde o modelo acerta e onde ele erra. No caso, a gente consegue plotar aqui, né, a matriz de confusão, e através da biblioteca que eu tinha mostrado lá no começo, a gente consegue plotar de forma mais visual aqui. Bom, no caso da matriz de confusão, o eixo X indica as saídas da rede e o eixo Y indica os valores desejados. A linha diagonal ela indica a frequência de acertos do modelo. Por isso que ela está mais escurinha. Então, quanto maior o número de acertos ou de erros, por exemplo, aqui, ele demonstra uma cor mais escura.
Bom, através da matriz de confusão, a gente consegue verificar os falsos positivos, os falsos negativos, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. Aqui mais para baixo a gente consegue, a gente plota de novo a matriz de confusão e a gente consegue verificar os verdadeiros positivos, que no caso deu 956, os verdadeiros negativos, e através desses dois valores a gente consegue calcular a sensibilidade da rede. No caso da nossa deu 95,6%. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar aqui no vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.